Olá, palavras que consolam e esclarecem é o que o programa se propõe em conversas com estudiosos do Espiritismo. Hoje faremos uma reflexão sobre o tema Entendimento por Pobre no Espírito e recebemos nosso convidado, Nelson Fernandes. Seja bem-vindo, Nelson. Prazer é nosso estar com vocês para estudos da doutrina. Nelson, o que tens a dizer sobre este tema pobre no espírito? Tu sabe que é surpreendente como nós estamos longe da proposta de Jesus. E isso é tão evidente porque Bezerra de Menezes faz uma afirmação extraordinária e um pouco assustadora até, no livro No Mundo de Regeneração, do Manuel Filomeno de Miranda. Ele é tão categórico que ele afirma que nós ainda estamos longe da proposta dos verdadeiros valores da vida que Jesus nos coloca. Então Bezerra diz textualmente, que é um pouco assustador, diz ele: a sociedade terrestre está necessitando aprender pela experiência do sofrimento, a correção moral do comportamento e a educação mental dos pensamentos. Bezerra vai mais longe. De modo que conclua ser a casa mental a sede da vida presente, portanto, a área co-criadora da vida. Então, ele afirma isso porque ele coloca que nós ainda não entendemos a proposta do Cristo, não temos a ideia, e só a dor nos fará refletir, estudar e analisar o que ele nos diz. E isso é evidente que no Evangelho Kardec vai afirmar no capítulo 7, item 2, que o homem, por orgulho, se revolta com a ideia de uma coisa acima dele, que o faria descer do pedestal que ele se acha a máxima inteligência. E daí terem um sorriso de mofa para tudo que não pertence a esse mundo, quer dizer, que ele não vê, que ele não sente. O mundo dele é aqui, matéria. Então, ele se atribui um espírito de saber tão grande que não pode crer coisa alguma que, segundo pensam, tendo por pobre, de espíritos e tomam a sério. Então é muito interessante nessas duas questões que o Bezerra diz que vão ter que sofrer para aprender e entender, que Emmanuel vai explicar. E o caminho que ele nos mostra é extraordinário, claro, objetivo. Nos mostra, Emmanuel, que o entendimento da proposta de Jesus para a vida espiritual. Existem criaturas altamente tituladas nas convenções do mundo, quer dizer, aqui são o máximo, que trazem consigo uma fonte viva da humildade no coração. São aqueles que realmente vibram, entendem e agem dentro da proposta de pobre de espírito, estão pelo caminho da humildade. Então, não importa onde eles estão, que lugar estão, em que posição estão na sociedade terrestre. O importante é a vivência deles que demonstra isso. Já, no entanto, ele coloca que há mendigos de rosto desfigurado que carregam no íntimo a névoa espessa do orgulho. E, infelizmente, tu vê isso na própria cidade. Tu convive, e eu tenho convivido com alguns mendigos, porque uns eu conheci na doutrina espírita, crianças ainda, e tu sente isso. O modo de vida, a mágoa que tem, a revolta que tem no mundo íntimo daquela situação, daquela problemática. E, de novo, Bezerra diz textualmente também que nós precisamos compreender que o vagabundo, que o mendigo, que o velho atirado na rua, que a prostituta, que o bêbado, que o delinquente, que aquele que tem problemas mentais, todos eles têm utilidade na Terra. Se não fosse assim, Deus já teria tirado daqui. Tu vê como é complexo o assunto pobre de espírito. Não é a matéria, mas é o sentimento que a criança, que a criatura, que a criança demonstra. Então, vai mais longe o Emmanuel.
Há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza, pobres, lamentavelmente, ricos de sovinice. Então tem pobres que são sovina, que são mesquinhos. Então, Emmanuel coloca esses dois lados. Aquele que realmente é rico de estrutura monetária, de poder na face da terra, aquele que tem tudo, e não esnoba ninguém. Ele vive a sua vida, estende as mãos, auxilia, ampara. Então, e outros que estão na unha, como diz o gaúcho, e não faz nada, ele é sovina, ele é mesquinho. Então é interessante as colocações do Emmanuel, porque ele nos faz refletir. Então ele vai dizer ainda a afirmação de Emmanuel, que é fantástico, no Evangelho de Mateus, que até eu pensei que não tinha e tenho ele. Encontramos grandes almas em toda parte que se fazem humildes. Não importa a situação onde eles estão. O mundo deles revela, a atitude revela isso. São almas a serviço do Senhor na pessoa do próximo. Doação, não é? Eu entendo o outro está necessitado e eu faço de conta que eu preciso dele, eu valorizo o outro, eu elevo o outro, dou condições de ele sentir-se no mesmo nível que eu. Então, espíritos, no entanto, têm outros rasteiros. Estão envergonhando a túnica da vaidade, da dominação. E tu sabe, quem foi Arigó em empresa sabe, né? Aquele superior, eu lembro do Evangelho, superiores e inferiores. Tu tem que saber onde é que tu tá, né? Empresa eu sou inferior, então tem que me colocar tal qual. Mas tem aqueles que são inferiores e se colocam numa superioridade e impõem. Eu mando, eu faço, eu quero. No fundo, são os coitados, né? E Emmanuel faz a gente sentir isso. Então ele diz, Jesus, louvando os pobres de espírito, não tecia encômios. Não tinha louvor, não tinha aplausos. Jesus não aplaudia a ignorância, a incultura, a incipiência ou a nulidade. Isso é muito importante, Emmanuel colocando. O Espiritismo, na doutrina de Jesus, não tem pobreza, não tem coitado. Né? Tu não acha interessante isso? Não tem o coitadinho, o incipiente. Não tem. E Jesus, sim, exaltava os corações que descobrem a vida. Ainda hoje eu estava ouvindo uma mensagem da Federação Espírita do Paraná que diz: você exalte a vida pela atitude, pelo estudo, pela devoção. Então é interessante a proposta de Jesus, né? Em qualquer ângulo da existência, um tesouro de bênçãos é a vida, com enriquecimento para as alegrias da elevação, quer dizer, é o trabalho, né? Então, pobre de espírito na plataforma evangélica significa não tão somente pobres de fatuidade, isto é, sem presunção, sem vaidade, de pretensos destaques intelectuais, pretensas inteligências, supostos cabedais. Então, ele propõe, é necessário nos acautelarmos quanto à interpretação exagerada dos textos em suas expressões literais para penetrarmos o verdadeiro sentido da lição. A pobreza e a pequenez não existem na obra divina. Constitui apenas posições transitórias criadas por nós mesmos na jornada evolutiva em que aprendemos. Então, pouco a pouco, sobre o patrocínio da luta e da experiência, que tudo é grande no universo de Deus, todos os seres têm tarefas, todas as coisas são peças preciosas da estruturação da vida. Então, ele diz, onde estiverem, faze-te espontâneo para recolher a luz da compreensão. Ele convida, aligemos os farrapos dourados da ilusão, que nos obscurecem a alma, estabelecendo a necessária receptividade no coração. E diz, entenderemos que todos somos infinitamente ricos de oportunidade de trabalhar e servir, de aprender, aperfeiçoar incansavelmente. Quer dizer, e ele vai dizer mais ainda, o ouro será muitas vezes difícil
a aprovação e os cimos sociais na Terra, que quase sempre são amargos purgatórios. O próprio Evangelho diz, né, que é mais fácil ser pobre do que rico, porque rico de bens materiais é pesado o fardo. E o Emmanuel coloca isso, são amargos purgatórios para a alma sensível. Tanto quanto a carência de recursos materiais é bendita escola de sofrimento, que nem todo mundo entende, né? Pá, eu tenho tantas dificuldades, eu tenho tantos problemas, não há solução para nada, e a gente lembra do Chico. Chico não tinha nada e quase sempre os espíritos dão mais tarefa para ele. E sempre tinha com os recursos uma saída, uma solução, né? Então, por dentro do nosso espírito, em qualquer situação no caminho da vida, são invariavelmente o nosso manancial de alegria sem fim. Quer dizer, coerência, né? Não tem coitadinhos. No Espiritismo não tem ninguém, ele está sofrendo porque é um coitado. Não, tu está no lugar certo, com a tarefa certa para desenvolver. E o que vale é o teu coração, né? O teu pensamento, o teu sentimento. O que tu acha? Está perfeito. Perfeita a colocação. É isso aí. Só Emmanuel para nos esclarecer, né? Manuel. Não só em nós, né, mas ele batia muito em palavras, no Chico, né? Ele era um cara excepcional. Excepcional. E o Chico sempre tinha uma saída, né? E ele colocava, não, tu tem que trabalhar, né? E o que mais me impressiona nele é quando ele colocou no início. O que eu tenho que fazer? Disciplina. E a segunda, disciplina. E a terceira, disciplina para podermos trabalhar. E nós não temos isso, né? Nós não temos. Vagarosamente alcançaremos. Né? Perfeito. Sim, muito bom. Então, desejamos aí aos nossos ouvintes um abençoado dia, meia-noite, enfim, em um momento que estiverem olhando o programa, vendo. E até o próximo domingo, com o programa Palavras Consoladoras.